Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente recebeu um pedido de como a Proteid pode ajudar em relação à lista técnica dos produtos, né? Ou seja, como é que a gente pode pegar a lista técnica dentro do teu sistema, tá? Dentro do seu ERP e transformar ela de uma maneira mais fácil, né? Para você fazer as análises e tudo mais, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu acho que fica fácil de entender e pode inclusive ajudar até mais pessoas, né, que queiram realmente se aprofundar nesse assunto. Tá bom, pessoal? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Eu fiz um exemplo aqui de lista técnica, tá? Então, basicamente, o que que é a lista técnica, né? É a composição aí, né, de todo o material que você vai utilizar para produzir um certo produto, tá? Então aqui você tem um produto em específico, né? Você tem o lote de fabricação dele, tá? Então para esse produto você, quando produz ele, você fabrica um lote de 10.000 unidades, tá? Então a gente tem esse formato aqui, né? Que a gente procura implementar, né? Normalmente os clientes eles conseguem fazer um download do sistema, né, de ERP. Então, por exemplo, o último trabalho que a gente fez foi no SAP, tá, no SAP, aonde a gente desenvolveu, né, já um modelinho para que saia exatamente nessa cara aqui, tá? Então, produto X, né, a quantidade aí, do lote que você vai produzir, aqui são todos os insumos, né? Então você tem aqui os códigos, tem os insumos, né? Tem a unidade de medida, né, desse insumo. Então aqui você tem o milheiro, aqui você tem a unidade, aqui você tem quilo, né? Pode ser grama, pode ser litro, pode ser mililitro, ou seja, depende, obviamente, do produto, né, e do ramo, da indústria que você tem a sua empresa, né? Aqui você tem a quantidade, tá, desse insumo que você vai utilizar para produzir, né, um lote que corresponde a 10.000 unidades. Tá? Aqui você tem o custo unitário. Tá? Então você pode trabalhar com custo médio, você pode trabalhar com custo padrão, você pode trabalhar com o último custo de compra, né? Enfim, aqui você pode então simular os cenários que você quiser. Tá? Normalmente o cliente trabalha com o último custo de compra quando vai formar um preço de um produto, né? Ou se ele quiser ver aí o custo real dele, ele vai pegar o custo médio, né? Que realmente saiu como custo do produto vendido, tá? Então você tem o custo total aqui, né? De cada insumo para produzir as 10.000 unidades e aqui o peso de cada item, tá? Sobre o custo total do produto, tá? Então, essa é a primeira etapa, tá legal? Depois a gente vai ver quais são, né, as etapas de produção que você tem dentro da sua fábrica para poder produzir esse produto aqui, tá? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem a pesagem, depois a gente tem a manipulação, depois a gente tem o invase e, por fim, o encartuchamento, tá? Então, a etapa da encartuchadeira, tá bom? Dentro de cada etapa dessa, pessoal, a gente precisa o quê? A gente precisa medir a quantidade de horas máquinas e a quantidade de horas mod, tá bom, pessoal? Então você vai fazer essa medição, né? Então, por exemplo, na pesagem, né? Então, quanto tempo você leva para pesar todo esse material aqui e depois disponibilizar ele para manipulação? Então, você leva 5 horas máquinas e 5 horas mod, tá? Dentro da manipulação, quanto tempo vai ter lá? Mistura, você vai manipular o produto todo. Então, nesse caso aqui foram 2 horas máquinas e 5 horas mod, tá? Por que horas mod mais que horas máquina? Porque aqui você tem, né, a quantidade de funcionários então que está manipulando todo esse produto, tá? Então, pessoal, e aí por aí vai, né? No invase a mesma coisa, né? Em cartuchadeira a mesma coisa. Então você vai ter o quê? O total de horas mod, né? Então, nesse caso aqui, você teve 30 horas para produzir essas 10.000 unidades, e o total de horas máquinas, que nesse caso aqui você teve o quê?
22 horas para produzir as 10.000 unidades, tá? Outra definição que você tem que fazer, né? Então você tem mão de obra e aí você vai ter que definir quais são as taxas que você vai utilizar para mensurar o seu custo, né? Então nesse caso aqui a gente dividiu em depreciação, manutenção e engenharia, apoio e produção, P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, controle e garantia da qualidade, e o restante do GGF. O que é o GGF? Gastos gerais de fabricação, né? Então você vai ter a quantidade de horas, né? E você vai ter a tua taxa hora, tá? Então, por exemplo, né, como é que você vai achar essa taxa hora aqui? Eu vou dar dois exemplos para vocês, tá? Então, normalmente você tem o quê? Você tem os centros de custos produtivos, né? E você tem os centros de custos indiretos de produção, certo? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que isso daqui seja feito num centro de custo produtivo, aí você tem, vamos lá, líquidos, sólidos, semissólidos e por aí vai, né? Vamos dizer que você tenha feito no sólido, né? Então, dentro do centro de custo de sólidos, né, você tem lá, né, MOD, depreciação, né? Você tem todas as suas contas contábeis, aonde você vai apurar o total da despesa daquele centro de custo no mês, né? Então, o que que você vai ter? Você vai ter o total da sua mão de obra, tá? Então, para você utilizar a taxa ela é igual a quê? Ela é igual a despesas divididos por horas, certo? Então você vai chegar na sua taxa hora. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem direitinho, né? Então, primeira coisa que você vai ver, você vai achar então o total da despesa de mão de obra, né? Então vamos dizer lá que a tua despesa seja de 10.000 reais no mês, né? E aí, como é que você vai achar o total de horas? Você vai ver dentro desse centro de custo de sólidos, você provavelmente tem vários produtos que são feitos lá dentro. Você vai ver então o total de produção que teve dentro desse centro de custo e você vai ver quantas horas mod e quantas horas máquinas, né, você teve então consumidas dentro daquele mês. Então vamos dizer que dentro daquele mês você consumiu 200 horas mod, tá? Então qual vai ser a tua taxa? Vai ser despesas divididos por horas. Então a sua taxa hora daquele centro de custo, né, para você utilizar na mão de obra foi R$ 50. Então a sua hora custa R$ 50. Então você vem aqui, se você teve 30 horas, né, utilizado para fabricar 10.000, você teria aqui então R$ 50, você teria gastado R$ 1.500, tá, para fabricar esse produto aqui em relação à mão de obra, tá? Ah, o Alexandre, como é que você faz então, por exemplo, para achar a taxa de manutenção, né? Então vamos lá, manutenção faz parte de um centro de custo indireto de produção, né? Então você tem lá um centro de custo de manutenção, né? O que que você vai fazer? Você vai pegar o total de despesas no mês, certo? E aí vai ratear para cada centro de custo produtivo, né? Então você vai ter que arrumar um critério de rateio, tá? Que pode ser, né, a média do ano anterior, né? Então, por exemplo, manutenção você tem preventiva e tem corretiva, né? Ah, então para o centro de custo de sólido, né? No ano anterior eu gastei tanto tempo, né? No outro tanto tempo. Então você pode fazer o rateio por tempo de manutenção nas máquinas em cada centro de custo, tá? Então vamos dizer que aqui no líquido você tenha gastado, deixa eu botar aqui em percentual para ficar fácil de entender, né? Aqui 20%,
Aqui você gastou 40% e aqui 40%, então total de 100%, né? Então você vai pegar o total de despesas no mês e vai levar 40% dessas despesas de manutenção para o centro de custo de sólidos, tá? Então vamos dizer que 40% dessas despesas tenha dado R$ 12.000, tá bom? O que você vai fazer? Você vai ver dentro do centro de custos de sólidos quantas horas máquinas, tá? Por que máquinas? Porque manutenção você faz em máquina, né? Então você vai usar horas máquinas. A mesma coisa para depreciação. Depreciação não faz sentido você utilizar horas mod, tá? Então você vai ver o total de horas máquinas que foram também utilizadas, né, dentro desse mês nesse centro de custos. Então, vamos dizer que tenha sido 150 horas. Então, a tua taxa de manutenção para esse centro de custo vai ser o quê? R$ 80. Então, eu tenho um custo de R$ 80 horas, certo? Para manutenção. Então, nesse caso aqui, você gastou 22 horas, você então iria valorizar por 80. Então, para produzir essas 10.000 unidades, você teve uma despesa de R$ 1.760 relacionado à manutenção. Tá bom, pessoal? Então, com isso, né, você vai ter esse raciocínio em todas as taxas. Você pode usar uma taxa só, você pode desmembrar. Aí depende, né, do custo-benefício e das análises que você quer fazer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê o quê? Que esse insumo tem o maior peso, ou seja, 51%, né? 51,55% do teu custo é esse insumo. E quando você vem aqui para essa parte das taxas, você vê que 18,89 vem de outro GGF. 9,02, né, do total do custo vem da onde? Vem de P&D, controle e garantia da qualidade. Então, com isso, você começa a abrir alguns leques de análise, né, e ver onde é que está teu gargalo, né? Poxa, estou gastando demais, estou gastando de menos. Ah, não, nesse mês a minha taxa foi maior porque minha produção foi menor, então eu tive menos horas fabricadas, então minha taxa consequentemente aumentou e aí aumentou minhas despesas, né, relacionadas à fábrica, né? Então você pode fazer aqui N análises, né? Você pode não, você deve, tá? E aí no final você pode então pegar o total de custos somente dos insumos, né? Total de custo variável, então a gente considera mod como custo variável, tá? Ou o total do custo do produto, adicionando o teu custo fixo, né? Que normalmente vem desses centros de custos indiretos, tá? E aí, pessoal, você pode formar o teu preço, né, utilizando esse item aqui, esse item e esse item, né? Então você vai formar teu preço, tá? Utilizando uma dessas três, né, métricas, né, uma dessas três variáveis aí, para chegar então no seu preço ideal. Como é que você vai formar seu preço? Eu posso fazer um outro videozinho aqui de como é que a gente faz, tá? Mas você vai colocar o que? Os impostos, vai colocar a sua margem e vai chegar no teu preço de venda, né? Ou seja, o preço que você quer vender o teu produto, para quê? Para absorver o custo dele, absorver os impostos e então te dar aquela margem tão desejada. Tá bom, pessoal? Então a nossa lista técnica é essa, a nossa cara é essa, tá? A gente tem então essas análises e a partir daqui você consegue, né, ter uma visualização, né, ter uma análise aí bem detalhada, tá, de cada produto, né? E aí trabalhar, não, pô, para que você vai perder tempo, né, tentando diminuir o custo desse insumo aqui que só tem 0,28 no peso? Não, eu vou trabalhar esse de 51% ou até esse de 2,66, né? Então você começa a ver o que realmente tem maior impacto no custo do teu produto, né? Ano passado a gente fez esse trabalhinho aí em 4 empresas, tá? Elas tiveram então outra visibilidade, tá? Te dá outra visibilidade. A gente, né, fez o manual de custo, a gente mudou todo o processo de custeio, treinamos o pessoal, contratamos até um analista de custo, tá? Treinamos ele, né? Então a gente tem um know-how
muito forte aqui nessa área, tá, pessoal? A Proteid, ela basicamente nasceu, né, dessa área, tá? Então, nosso know-how aí na parte de custo realmente é bem relevante. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo aqui, tá, da formação de preço, ou seja, como é que você pega, né, isso daqui e calcula o preço do teu produto. Tá legal, pessoal? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.